Estamos aqui mais uma vez e estamos estudando o Evangelho de João. Estamos repartindo, né, cada capítulo em textos, né, e em porções. E hoje nós estamos aí no capítulo 4. É um texto muito conhecido, muito falado, que é o texto que João relata o encontro de Jesus e uma mulher samaritana, cheia de preconceitos, conceitos, e Jesus vai ter que, de uma forma muito branda, muito extraordinariamente simples, mas com uma sabedoria que é só do Pai, né? Ele vai ter que fazer com que essa mulher volte a viver uma vida de paz, de alegria. Então vamos ler o capítulo 4 de João. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui diante da tua palavra. E o Senhor, maravilhoso, extraordinário, Deus querido, se manifestou em ser humano e comunicou-se com seres humanos, pecadores caídos, e trouxe a eles e trouxe a nós também aquilo que tanto nós precisamos, que é a esperança, a alegria, o amor, a paz. Mas tudo isso, Senhor, só conseguiremos se nós dobrarmos a Ti, Te buscarmos e ouvirmos a Tua palavra. Por isso estamos com ela aqui mais uma vez. Queremos agradecer e queremos também pedir que o Senhor vá fazendo com que pessoas que estão em situações até piores que essa mulher, elas possam também buscar a Ti, Senhor,
porque a tua palavra não está escondida, ela está bem presente no nosso dia a dia. Aplica, Senhor, essa instrução a todos nós, e nós agradecemos e oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Bem, os primeiros versículos, até o versículo 3 aí, uma continuação do relato anterior, e explica, inclusive, a respeito do batismo de Jesus, aos quais os fariseus não concordavam e, de alguma maneira, né, até os próprios judeus diziam que Jesus batizava, e, na verdade, João, inclusive, vem tirar essa dúvida aqui, né? Jesus não batizava. Os judeus achavam que Jesus batizava, mas ele, na verdade, não batizava. Mas o nosso texto, e nós queremos nos ater mais essa relação de Jesus com essa mulher samaritana. Em primeiro lugar, nós vamos ver que essa mulher era uma mulher que havia ali vindo buscar água ao meio-dia. Era um lugar não atípico, ou uma hora não muito correta para buscar água. Normalmente, meio-dia, ninguém vai buscar água. Mas essa mulher foi meio-dia, talvez por ela já ser excluída, né? E todas as mulheres naquela época que não tinham um marido que a representassem como família eram, na verdade, mulheres que eram excluídas da sociedade, não é? Então Jesus vai ali, encontra-se com essa mulher e pede para ela água para beber. É muito interessante porque essa mulher encontra-se com Jesus e Jesus vai falar com ela. É um dos assuntos aqui que quebra completamente os conceitos daquela época, em que uma mulher sozinha não podia falar com um homem. Sozinho, em hipótese alguma. Mas Jesus vai falar com essa mulher. O versículo 8, por exemplo, é muito esclarecedor, porque o João tem a intenção aí de dizer que os discípulos não estavam com Jesus. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus estava sozinho. Então, essa conversa, essa cena encontra-se Jesus e essa mulher conversando sozinho. E os discípulos, então, quando chegam, ficam, inclusive, admirados, né? Com essa conversa, que um homem judeu estava conversando com uma mulher sozinho, não é? Ou seja, a mulher sozinha. Bem, essa mulher, ela então começa a conversar com Jesus e na verdade a conversa gira em torno da água, literalmente ali do poço. Porém, Jesus aproveita esse momento e esse assunto, né, da água ali do poço para começar a instruir a mulher e a falar de uma forma bastante branda e sábia a respeito da espiritualidade, das coisas eternas. E ele, o próprio Jesus, estava ali, o próprio Deus encarnado, falando com aquela mulher, e ela não conseguia compreender, não é, o que Jesus estava dizendo. Ela, na verdade, se detinha e tinha a sua atenção ali para aquela água, né? Para o balde. A única coisa que ela via na frente dela era a realidade que ela vivenciava, que ela experimentava, né? O balde, a água, e era aquela restrição, e também o aspecto aí de mulher samaritana,
e os judeus, ou seja, os judeus não se davam com os samaritanos. E ela vai, então, confrontar Jesus no primeiro ponto, vai dizer, ué, o senhor vem falar comigo, vem pedir água para mim, vocês são judeus, não falam conosco, e agora vem pedir água para mim, não é? A gente tem essa visão desse contato, e ela, então, está atenta e dando atenção para as ações dela, para a experiência dela ali, literalmente com a água, e o poço e o balde, é aquilo que ela vivia, é aquilo que ela visualizava. A experiência dela era aquela. É claro que a gente vai perceber que ela era uma mulher judia, era uma mulher que, como o texto vai falar, ela tinha a sua mente focada, né, nos patriarcas, na religião, em Jacó, e ela vai dizer, inclusive, para Jesus, né, tu és maior que Jacó, seria algo inconcebível para aquela época, uma época em que os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, eles veneravam, né, os patriarcas. Então, como é que surge alguém ali como se identificando superior a Abraão, né, a Isaac, a Jacó? Abraão, os judeus também vão falar, né, para Jesus, nós somos filhos de Abraão, em outro lugar, né? Então, eles tinham essa reverência muito grande com os patriarcas, e a religião estava muito aprofundada no coração deles, dos patriarcas, né? Então, vejamos aqui alguns aspectos interessantes, né, para a gente aprender, né, com essa relação de Jesus com essa mulher, né? Então ela vai falar, tu não tens, ele pede água, e aí no verso 11, a mulher vai falar, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, e onde, pois, tem água viva? Jesus já havia dito para ela, né, se você for beber dessa água, você vai continuar com sede, né? Agora, se você pedir água a mim, né, eu te darei a água da vida, né? E aí, Jesus vai dizer também que o dom de Deus, ou seja, o poder de Deus, os samaritanos não conheciam. Aliás, o poder de Deus nem os judeus mesmo não conheciam. Eles tinham a sua relação muito profunda ali com os patriarcas e com a Torá, não é? Mas o poder de Deus e os dons de Deus, eles haviam também negado, não é? Bem, então ela vai falar no verso 12, és porventura maior que Jacó, né? Que nos deixou esse poço aqui, ele mesmo bebeu, seus filhos, seu gado, enfim, é aquilo que nós já falamos, né? E então Jesus vai dizer, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, né? Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava dizendo da espiritualidade, da sua palavra, do poder de Deus, que ele estava dando ali para aquela mulher, entregando para ela, quebrando, inclusive, conceitos, paradigmas que eles tinham, e a religião, às vezes, coloca na cabeça das pessoas. Não é? Então, Jesus, então, tem esse contato, tem essas expressões aí, e aí, no versículo 15, a mulher diz o seguinte, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir buscar aqui. Parece que a mulher começa a ter um olhar mais para a espiritualidade aqui, mas mesmo assim ela estava focada ainda no balde e na água, que era a coisa vital ali para eles, né?
E agora, o mais importante, não é? Nós vamos ler aqui no final. Jesus diz a ela pede, né? E aí Jesus vai dizer: chama teu marido e vem cá. E aí a mulher responde, no verso 17: não tenho marido. Aí Jesus replica: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Bem, nós vemos aqui um problema, né, muito sério que essa mulher tinha e todos os seres humanos têm. Aquilo que João relata lá no capítulo 2, verso 25, é isso que Jesus está abordando aqui. A incapacidade do ser humano de sair do pecado e da sua natureza humana, não é? João destaca lá no capítulo 2, verso 25, o seguinte: Jesus não precisava de que ninguém lhe desse testemunho, não é? A respeito dos homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana pecadora, a natureza humana caída, e a natureza humana que não consegue se safar, né, dessa condição preconceituosa, presa a esse pecado e a conceitos, a paradigmas que precisam ser quebrados. Ela, por exemplo, essa mulher estava presa a uma religião, a visão do patriarcalismo e ao dia a dia dela, o balde e a água. E Jesus precisa fazer com que ela comece a prestar atenção. Ele diz: eu estou aqui e quero dar a água viva para você começar a viver e ter esperança. Qual é a esperança que ele queria e quer dar para as pessoas? A vida eterna. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Não existe algo mais importante que isso. A questão é que quando nós colocamos, as pessoas colocam as realidades do dia a dia como as coisas principais da vida delas, elas se decepcionam, elas ficam frustradas, porque chega uma hora que todas essas coisas passam. Não existe como permanecer uma coisa que começa e termina, que se destrói com o tempo. E a mulher era uma mulher que começou a entender aí, mas tem esse problema, o outro problema. O primeiro problema é o conceito, o paradigma, né, a religião, esse aprisionamento à nossa natureza carnal. Agora, o outro princípio que precisa ser quebrado, para que nós conheçamos, e essa mulher precisava quebrar isso também, para começar a entender a espiritualidade, né, e a ter paz, e ter alegria na sua vida, e ter esperança, é o problema do pecado. É o problema do pecado. É muito simples da gente entender isso, não é? Mas é difícil, e às vezes Jesus precisa falar de forma branda, tranquila, equilibrada, não é? Para com essa mulher que era uma mulher discriminada, não é? E essa discriminação, essa falta de visão espiritual, falta de fé, inclusive, mas tinha fé na religião apenas, né? Mas a falta de fé em Deus, na verdade, no poder de Deus, fazia com que ela se envolvesse no pecado que da prostituição. Ela não conseguia ter um marido. Ela havia tido diversos maridos, 5 maridos, e ainda convivia com um que não era marido dela. Né? Então, o que Jesus fez aí? Jesus elogiou, travou essa conversa de uma forma simples, branda, mas com muita brandura. Jesus vai elogiar a mulher, vai dizer: muito bem, você falou a verdade, quando você falou que não tinha marido. Não é? Mas veja bem, você já teve 5 maridos, e agora esse que você vive com ele também não é seu marido. Então, o que nós vemos? Jesus, de forma branda, elogia, e de forma branda,
critica o comportamento errado, o pecado. Né? Nem sempre é possível fazer isso com pessoas, né? E a palavra de Deus, às vezes, ela tem que ser dura, às vezes tem que ser branda, mas às vezes ela tem que ser dura, com pessoas impenitentes, com pessoas que continuam com dureza no coração, às vezes é necessário falar como Jesus falou com os fariseus, os hipócritas, né? Enfim, vocês são túmulos caiados, né? Por fora são muito bem pintados, mas por dentro são ossos apenas, né? Então, tem essa perspectiva também, mas aqui Jesus sabia as condições da mulher, e a mulher, nós vamos perceber ao longo do texto, que é longo, por isso que nós paramos aqui, que a mulher vai entender isso, né? Então, nós vamos ficar por aqui na próxima, no próximo texto, nós vamos dar continuidade a essa compreensão, e Jesus vai explicar a respeito da adoração, de quem ele era, e, afinal, tem muita coisa aí nesse texto, né? Por enquanto, fiquei com Deus. Até mais.